Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Vamos entender aquilo que Deus tem para esse tempo, amém? Lucas 12, 16, diz a palavra: E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos repetir juntos o versículo 20. Diga: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse versículo 20, amados, ele é o versículo chave aqui. Essa é a razão pela qual demos o título a essa palavra, amém? Nós já entendemos que esse é um tempo de, como igreja, avançarmos. Quinta passada falamos sobre vencer os gigantes, amém ou não? Quem estava aqui quinta-feira passada? Tempo precioso demais. Mas é importante também entendermos que esse será um tempo em que nós, como igreja, precisaremos investir o nosso tempo naquilo que realmente é importante. Uma igreja que está avançando, ela entende o seu chamado. Uma igreja que está avançando, ela investe nesse avanço. E que o que é esse investimento? É o tempo, é a dedicação, é o compromisso, é a energia. Porque essa igreja entendeu agora qual é a vontade de Deus para a mesma. Então, qual é o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem é continuar, assim como nos últimos cultos, preparando uma igreja forte, saudável e que não ficará parada nesses dias. O propósito dessa palavra é preparar um povo conhecedor da vontade de Deus, conhecedor das Escrituras, um povo que irá viver segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. O propósito dessa mensagem é preparar um povo disposto a servir a Deus. Esse é o propósito dessa mensagem. E essa parábola, ela se encaixa muito bem no momento que nós vivemos como igreja. Essa parábola, ela fala de uma pessoa, ela fala de um homem, de alguém que estava sendo tão abençoado por Deus, e que agora, não satisfeito com a sua realidade, agora não satisfeito com a sua condição, ele começa a se inquietar e se preocupar com essa abundância que Deus estava permitindo que ele provasse, que ele recebesse. Por que eu te digo que isso vem de Deus? Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber nada se não vier de Deus. Tudo bem? Só que esse homem agora, ele começa a se preparar, e preparar celeiros maiores, e edificar celeiros mais espaçosos, para recolher agora toda essa fartura, toda essa novidade, todos esses bens que Deus estaria então liberando sobre a vida dele. Ou seja, essa pessoa, ela investe ainda mais tempo no trabalho.
não compreendendo que aquilo que ela já possuía era abundante. Presta atenção, amados. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então entenda isso, esse personagem, ele já provava da abundância de Deus, mas não era o suficiente para ele. Diz para alguém perto de você, esse é o perigo. Porque essa parábola, ela alinha com a realidade de muita gente em nossos dias. Pessoas que já provam da abundância de Deus. Pessoas que já vivem bem, mas continuam investindo, continuam trabalhando mais, se dedicam tudo o que têm, toda a saúde, toda a energia, toda a disposição, toda a sua vida em si mesmos. E esse era o ponto. O problema não era a abundância, o problema nunca foi o trabalho, mas o excesso do mesmo. E esse cidadão, esse personagem, ele se encontra preocupado apenas consigo mesmo. Então Jesus usa essa parábola para ensinar algo precioso também para os nossos dias. Como eu disse aqui, essa mensagem tem como propósito despertar e preparar uma igreja para o seu chamado. Amém? Por que é importante você entender isso? Porque essa é uma palavra para a igreja. Não é uma palavra para salvação, mas é uma palavra para despertar a igreja para o seu chamado. É importante que você entenda que alguém que se converte ao cristianismo, alguém que se diz cristão, não vive mais apenas para si mesmo. Alguém que se diz cristão, investe também o seu tempo na pregação e propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja, ela nunca pode parar de evangelizar. Uma igreja nunca pode parar de avançar. Uma igreja nunca pode deixar de se interessar pelos perdidos, amados. E esse texto, essa parábola, ela vem para nos despertar sim. Por quê? Porque eu acredito que Deus irá te abençoar em 2017, mas isso não pode ser um problema. O favor de Deus, a fartura de Deus, a abundância de Deus não vem para prejudicar, vem para abençoar. Mas existe uma natureza terrível dentro de cada um de nós, que nos faz se perder com o favor de Deus. É Deus acrescentar. E nós já começamos a não nos interessar mais com a obra, não mais interessar mais com o reino. Afinal, nós trabalhamos demais. Nós estamos envolvidos em nossos celeiros, em nossas construções, em nossos objetivos. Nós trabalhamos demais e agora não temos tempo mais para se envolver com a obra, com o reino. Agora, que cristão é esse que não tem tempo para Deus? Que cristão é esse que não tem tempo para servir a Deus? Que cristão é esse que não encontra na igreja um ministério para fluir em seu chamado? Que tipo de cristianismo é isso, igreja? Que tipo de cristão é esse? E o ponto abordado aqui era exatamente esse, amados. Você vai começar a entender isso melhor. Jesus continua falando sobre esse homem, sobre esse personagem. E esse homem fala para si mesmo. Olha que interessante isso. Essa pessoa, ela vivia um cenário de tanto egoísmo, que ela fala para si mesmo: e direi à minha alma, versículo 19, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Interessante que não é o que Deus nos diz. Esse não é um tempo para descansar, esse é um tempo para servir. Mas as pessoas se perdem no favor de Deus. E aí o pastor fica aqui se sacrificando para tentar ensinar algo que é o puro evangelho, que é a verdade do evangelho, que é a base do cristianismo.
Nunca em nenhum momento a Bíblia trata da fartura, da abundância como algo de Deus para te desviar. Não. A bondade de Deus que é liberada sobre você, a abundância que vem, a fartura que vem, a graça, a sabedoria, os projetos, os clientes, as portas que se que abrem para você são misericórdia e bondade. É graça, é favor imerecido. Você não merece receber nada disso. Mas por que Deus faz isso? Primeiro, porque Ele é bom. Nós cantamos aqui, Tu és bom. Amém? E isso não é um problema para nós, na verdade não deveria ser um problema. Qual que é o papel do pastor nesses dias agora? Preparar a igreja. Fala para alguém próximo a você, recebe a palavra no amor, porque essa é a missão do pastor. Preparar o povo, preparar a igreja. Amém? A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, usamos esse texto domingo passado aqui, que há tempo para todas as coisas. Então eu vou trabalhar, Deus vai me abençoar, mas eu preciso encontrar um espaço para servir a Deus. Eu preciso como cristão, eu preciso como igreja, encontrar uma forma, uma maneira de retribuir todo o favor de Deus na minha vida. O salmista diz isso, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso retribuir, o que eu posso fazer para Deus? E alguém que reconhece o favor de Deus na sua vida não consegue ficar parado. Se a pessoa reconhece a porta que Deus abriu, se a pessoa reconhece a condição que ela vive hoje, e se ela sabe que foi Deus quem a colocou ali, ela não pode ter em seu coração um sentimento de egoísmo. Então o que nós como igreja precisamos aprender, amados? Que esse evangelho mesquinho e egoísta não é para nós. Ainda bem que tem alguns irmãos que concordam comigo. Vamos tentar levantar mais alguns aí? Esse evangelho mesquinho, aguado, que é pregado em muitas igrejas aí, em muitas nações, não é o que Deus tem para nós. Deus tem preparado um exército, Deus tem preparado um povo sério, Deus tem preparado um povo comprometido com a palavra. Não é comprometido com pessoas, não é comprometido com o ministério, ainda que tudo isso seja importante, não é o comprometido com o pastor, mas é comprometido com a palavra, e a palavra me ensina que nós precisamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando. Se nós não pregamos a palavra, se nós não nos interessamos em sair às ruas, alguma coisa está muito errada. E esse cidadão aqui, ele diz, olha a alma, tens em depósito, tens em reserva. Sabe o que significa? Que a segurança desse cidadão aqui não é Deus, são as riquezas dele. Conhece gente assim ou não? Eu já estou com 200 clientes, agora eu não quebro mais. E as pessoas se apoiam no dinheiro, as pessoas se apoiam naquilo que o próprio Deus está fazendo, e não se apoiam em Deus, não confiam em Deus, confiam agora nos recursos. E a segurança no futuro desse camarada aqui, não seria Deus, mas os seus recursos. Olha o que a Bíblia fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 6, não seja preguiçoso, abra a sua Bíblia aí. A não ser que você não tenha dormido hoje à tarde, tudo bem, pega no telão. Essa não é uma palavra que vai ter muitas curtidas na página da igreja. E quando você prega, você não vai ser abalado, você vai prosperar, as portas vão se abrir. Meu Deus, 30 comentários. Agora quando você fala de compromisso, de deixar de pensar em mim para pregar um pouco, para pensar um pouco nos outros, porque abrir mão do meu tempo para fazer algo para Deus na igreja, que? E aí tem poucas curtidas, porque tem muita gente aqui sentado que não gosta de ouvir isso, mas precisa ouvir isso. Fala para o teu irmão, vai ser bom para você.
1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, que enriqueçam em boas obras. O que são essas boas obras? Também é o serviço que você presta a Deus. É aquilo que você faz para Deus. A Bíblia está dizendo: olha, vocês têm que ser ricos naquilo que vocês fazem para Deus, e não para si mesmos. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então a Bíblia está nos ensinando: olha, manda aos ricos deste mundo que não confiem, ensina isso para eles. Por que será que Paulo ensina isso para Timóteo? E fala para Timóteo ensinar sobre isso? Porque era necessário. Acredito que existiam pessoas ali que Deus estava prosperando, que Deus estava abençoando. E Paulo diz agora: olha, Timóteo, deixa claro para esse pessoalzinho aí, que eles precisam investir mais o tempo deles também no reino. Que eles precisam se envolver com a obra, que não é só ir para a igreja e receber oração, não é só receber visita do pastor na sua empresa, não é só isso não, o reino é muito mais do que isso, porque a mensagem do evangelho não gira em torno de uma pessoa, mas de uma geração. E qual é o nosso chamado? Alcançar uma geração. Qual é o nosso chamado? Escrever a história de Deus. Agora, se eu não me interesso por isso, alguma coisa está muito errada. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, investe nesse ensino. Fala para que esses ricos aí guardem os seus corações. E é interessante, amados, que esse personagem aqui da parábola de Jesus, ele era alguém que não vivia o padrão de Deus. Por isso é reprovado por Deus. Diga: existe um padrão. Na verdade existem dois padrões, mas existe um padrão. Deus não tem dois padrões, é um padrão de Deus e um padrão do mundo. Então esse camarada aqui, ele definitivamente não vivia o padrão de Deus, porque ele pensava só em si mesmos. Só em si mesmo. Qual que é o segundo mandamento? Semelhante ao primeiro. Amar quem? Amar o próximo. Então uma igreja que não entende isso, vive distante do verdadeiro evangelho. Uma igreja que não tem um plano de ação de evangelismo, está vivendo distante do evangelho. Uma igreja que não se interessa em pregar as boas novas, está vivendo um evangelho aguado. Diga: evangelho aguado. O que é o evangelho aguado? É aquela pregação que satisfaz todo mundo na igreja, mas que não alcança perdido, que não dá fruto para o reino. É aquela pregação que não confronta o teu coração, que não confronta o sistema, que não confronta o teu caráter. Pregação aguada é aquela que você sai da igreja na mesma condição que você entrou. Agora a pregação do evangelho é aquela que faz você sair daqui pensando. A pregação do evangelho é aquela que faz você sair daqui meditando. E vai colocar a cabeça no travesseiro e vai pensar: meu Deus, muda o meu coração. Meu Deus, toma a minha agenda. Meu Deus, me ensina a viver esse evangelho aí. Porque se você veio na igreja, eu entendo que você veio para buscar a Deus. Então se o teu coração está aberto ao agir de Deus, ao falar de Deus, Ele fala com você. Agora que adianta eu ir na igreja, receber aquela palavrinha: vamos embora, vamos viver mais uma semana, cada um por si. Cada um por si. Esse não é o nosso chamado. Essa não é a realidade desse ministério.
Por que você acha que esse ministério deu tantos frutos em 2016? Por que você acha que tantas igrejas foram plantadas? Porque a igreja Bola de Neve não está parada em meio a essa geração. E você está no ministério atuante, uma igreja viva, atuante. Não para os homens, mas porque entende o seu chamado. Esse é um tempo de alinhamento. Fala para alguém próximo a você, Deus está alinhando a igreja. Aleluia por isso. Outra característica importante aqui é que esse alguém desejava ter mais do que realmente precisava. Quem entende isso aqui? Ele queria ter mais do que ele precisava. Já vive a abundância. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então qual que é o limite? Porque se Deus está abençoando, as coisas estão acontecendo. Se eu não estabeleço um limite, eu vou trabalhar de segunda a segunda, porque eu não tenho limites. E aí eu me perco e começo a amar mais o dinheiro do que a Deus. E não vem falar que é cristão. Porque a Bíblia deixa clara que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Quais são os teus frutos? Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? De 2016. Quantas pessoas você investiu? Para quantas pessoas você visitou? Quantas pessoas você trouxe na igreja? Aquilo que é importante para você, você investe. E esse é o desejo de Deus, fazer com que a obra seja importante para você. O desejo de Deus é fazer com que você ame a obra, ame o serviço, porque existem igrejas onde o pastor faz tudo. Esse não é o ministério que nós estamos. Deus levantou um povo, Deus tem levantado uma geração disposta a servir a Deus, uma geração que entende que não é obrigação, é oportunidade, é privilégio. Porque se a gente entende que é Deus quem tem feito isso, se a gente acredita que é Deus que está nisso, então é Deus quem está fazendo. E se é Deus quem está fazendo, Ele está permitindo eu e você de participar daquilo que Ele está fazendo diante dos nossos olhos. Pode aplaudir ao Senhor por isso, se você é alguém assim. Sabe o que essa pessoa vai ouvir de Deus? Louco! Louco! Faltou sabedoria aí. Como assim? Como você vive dessa forma? Como você vive pensando só em você? Por que você não investiu a sua vida? Por que você não dedicou toda a tua energia, toda a tua vitalidade naquilo que realmente era importante? O que você tem preparado para quem é? É para você ou é para mim? Deus está dizendo para esse personagem aqui, o que você tem preparado? Para quem é? Para quem será? Isso me faz pensar que Deus espera assim, que eu e você preparemos algo para Ele. E o que é preparar é fazer algo, amém? Você está preparando algo, está fazendo algo para alguém. Pode ser cozinhando, sei lá. Você está fazendo algo, você está preparando algo para entregar para alguém. E olha o que Deus diz para essa pessoa: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E olha como é que ele termina essa história: assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Aí você fala, pô pastor, eu estou muito distante dessa realidade, eu não sou rico. Talvez para alguns aqui, ainda não. Porque se for chamar de Deus na tua vida, isso vai acontecer naturalmente, você não precisa nem correr atrás disso, isso vai acontecer. Tudo bem? Mas esse cenário revela alguém que não tinha tempo para Deus. Esse cenário revela alguém que não investia a sua vida no reino. É como se
esse embaixador do reino não se interessasse de tratar nessa terra dos interesses do reino que ele representa. Quem é embaixador do reino de Deus aqui, do reino dos céus? Então você representa esse reino onde você vai. E se você representa esse reino, você precisa tratar dos interesses desse reino. Já preguei sobre isso aqui. É importante investir tempo, é importante se interessar, é importante desejar servir a Deus, amados. Ai, não tenho chamado, eu não sei qual é o meu chamado. O ide por todo mundo é chamado da igreja. Se você é a igreja, esse chamado também é teu. Curar os enfermos, esse chamado também é teu. Expulsar demônios, quê? Expulsar demônios também é o teu chamado. Só que é mais fácil para mim desprezar isso, porque eu não preciso me preparar para esse chamado. Quem está entendendo isso? Acompanha comigo, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar, O apóstolo Pedro, ele revela a tua condição diante de Deus e diante do mundo espiritual. Geração eleita, vocês são escolhidos por Deus. Sacerdócio real, vocês são realezas, príncipes e princesas, povo santo, nação santa. E o que é isso? Separados para Deus. Você é santo, você é separado para Deus, com um propósito: fazer o seu reino conhecido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa dizer que todo cristão precisa testemunhar a obra de Jesus na sua vida. Todo cristão precisa testemunhar a obra que Deus um dia fez na sua vida, para anunciar as virtudes daquele que tirou você das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Se o Senhor fez algo na tua vida, se Ele te libertou, se Ele te curou, se Ele restaurou o teu casamento, restaurou a tua vida, isso não pode ficar na gaveta. Tem que ser pregado, tem que ser compartilhado, tem que ser anunciado, porque você é cristão. E cristão que é cristão fala do Evangelho. Cristão que é cristão se envolve com a causa, se envolve com o reino, porque sabe que nada dessa terra é mais importante. Louco que tens preparado. É cidadão investir a sua vida naquilo que é terreno. E como é triste ver pessoas com tanta capacidade não investir as suas habilidades, não investir o seu tempo, não investir a sua vida pelo reino. E não falo aqui de chamados específicos, pastor, missionário, evangelista, não é isso que eu estou falando. Estou falando você dedicar um tempo para anunciar as virtudes. E nós declaramos: nós vamos avançar. Nós já começamos a avançar. Nós já estamos em andamento. Aquela condição de descanso, nós já saímos disso. Não sei se você está percebendo nos cultos. Por quê? Porque o Senhor deseja que a igreja faça o que ela foi chamada para fazer. O Senhor deseja que a igreja faça o que ela foi chamada para fazer.
O Senhor deseja que a igreja faça o que ela foi chamada para fazer. E se você é a igreja, você não pode viver só para você. Eu não tenho tempo, pastor. Como não? Há tempo para todas as coisas. Pô, pastor, não sabia disso. Amém. Aprende hoje. Sai daqui posicionado. Sai daqui rompendo com esse sentimento egoísta, mesquinho. Deixa o Senhor mudar o teu coração. Deixa o Senhor alinhar o que for necessário na tua vida. Porque o Senhor deseja te usar em 2017. Ou será que vamos terminar mais um ano com um saldo negativo? Acaba mais um ano, puxa, cadê os meus amigos na igreja? Para quantas pessoas eu falei de Jesus? O que eu fiz? E você vê a igreja crescendo, a igreja avançando e você fora. Aí você sabe que a igreja passou a madrugada inteira sendo ministrada, você dormindo. Como? E sabe o que a minha experiência mostra? À frente da igreja? Que muita gente trabalha demais, sabe para quê? Para pagar o excesso de contas geradas pela busca de um padrão mundano e terreno. São pessoas que trabalham, mas também não vivem. Acumulam, compram. E aí para pagar essas contas tem que trabalhar. Por quê? Porque querem isso, querem aquilo, nunca estão satisfeitos. E aí é claro que vai faltar tempo para Deus. Afinal, você tem que trabalhar para honrar os teus compromissos. O Senhor deseja mudar a tua condição. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos e investe a tua vida naquilo que é importante. Eu não estou falando para você não trabalhar. Eu estou falando que você não pode pensar só em você. Tem toda uma geração para ser alcançada. Tem toda uma igreja sendo levantada e preparada para avançar. E você vai ficar olhando isso acontecer. Você vai ficar de fora, curtindo as fotos que a igreja está fazendo lá fora. Fala para o teu irmão, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Deu. Acabou esse tempo de você ficar sentado recebendo. Chegou a hora de se levantar e servir a Deus. Chegou a hora de se envolver. Chegou a hora de se importar. Chegou a hora de se interessar por aquilo que a tua igreja está fazendo, irmão. Eu sei que muitos estão chegando ainda. Mas e você que já está mais tempo na igreja? Por que nós estamos fazendo isso? Por que essa palavra vem para confrontar a igreja? Porque é meu papel preparar a igreja, preparar o povo. Se Deus está dizendo, vocês vão avançar, a gente vai avançar como um exército. E o exército tem objetivo, vai para a rua, faz o que tem que ser feito. O que Deus vai fazer? Deus vai despertar aqueles que são dele. Amém, amados? Vai despertar aqueles que são dele. Ele diz para a sua alma, descansa. Come, bebe, folga. Para que eu vou jejuar, pastor? A Bíblia diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é só comunhão, não é só comida, não é só bebida. Acompanha comigo 2 Coríntios capítulo 5. E se você achou que estava sério, vai piorar agora. Porque a Bíblia diz que haverá prestação de contas. E se a Bíblia diz que haverá prestação de contas, eu não posso ser negligente como cristão. Eu não posso enterrar os meus talentos.
Eu não posso viver uma vida mesquinha e egoísta, porque um dia eu estarei diante daquele que me salvou. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia é esse? O dia da prestação de contas. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que significa? Que todos nós estamos envolvidos, estamos na igreja, estamos participando, mas a Bíblia diz que nesse dia, no dia do tribunal, no dia do juízo, quando o Senhor nos chamar, nós estaremos diante dele para apresentar aquilo que nós fizemos diante dele e para ele. E a Bíblia está dizendo que haverão pessoas nesses dias que não vão ter nada para oferecer a Deus. Vai ser salvo, mas não haverá galardão, porque a Bíblia me ensina que todo o trabalho nessa vida feito para Deus haverá recompensa. Eu posso te garantir que a recompensa que Deus tem para aqueles que o servem nessa vida não pode ser comprado com nenhum dinheiro desse mundo. E é por essa razão que Jesus confrontou com essa parábola. Louco, o que você está fazendo da tua vida? Por que você está desperdiçando a tua juventude? Por que você está desperdiçando o seu tempo em coisas que não vão edificar? A mentalidade da igreja precisa mudar. Se eu sou cristão, eu penso nas coisas que estão em cima e não nas que estão nessa terra. Acompanha comigo Colossenses 3. Quem é cristão aqui? Colossenses capítulo 3. Presta atenção nesses versículos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, portanto, se vocês são cristãos, tudo bem ou não? Se já, olha o se, olha a condição, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que ele está dizendo? Exatamente o que ele disse, o apóstolo Paulo disse à igreja, se eu não me engano em Éfeso: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo, mas não vivo a minha vontade.
Eu vivo, mas não vivo mais nessa vida, porque eu penso na outra vida. Por isso que ele fala em determinado momento que ele tinha desejo de estar com o Senhor, mas por outro lado, ele sabia que era importante ele ficar para ensinar o Evangelho, para alcançar as cidades, as nações, plantar as igrejas, fazer a obra. Então ele diz, olha, eu não sei o que é melhor, eu queria estar com o Senhor, eu queria morrer agora para estar com o Senhor, mas eu sei que é importante eu ficar aqui para ensinar vocês. Olha o grau de compromisso desse apóstolo com a obra. O teu compromisso como cristão precisa melhorar, irmão. Você como cristão precisa viver a verdade do Evangelho. Esse é um tempo que você será confrontado. Esse é um tempo que a palavra vai confrontar muita gente aqui na igreja. Mas também vai despertar muita gente para fazer a obra. Tem muita gente parada com dons, com habilidades preciosas, mas estavam cegas ministerialmente. Mas o Senhor vai tirar as escamas. O Senhor vai te dar um novo entendimento. Você não vai mais ficar esquentando cadeira de igreja. Você não vai mais ficar sentado vendo a coisa acontecer. Você vai ser parte da obra. Você vai escrever história. Você não vai ver uma história sendo escrita, você vai fazer parte dessa história. Ah, pastor, meu tempo já passou. Todas as idades são importantes nisso. Todas as idades são necessárias. Uma nova geração precisa ser preparada, mas existe uma última geração, que a Bíblia fala que na velhice dariam frutos, então tem espaço para todo mundo nessa obra. Fique de pé no seu lugar.